Nos últimos anos, o cenário de concursos públicos mudou bastante, né? O CESP e Sebrasp, por exemplo, era a banca responsável pela realização dos grandes concursos públicos, aqueles concursos públicos que atraíam uma quantidade muito grande de candidatos. E por N razões, que a gente não sabe exatamente quais são, o CESP/Sebrasp acabou perdendo a qualificação de organização social. O fato é que a gente teve muitos problemas, né, em alguns concursos grandes realizados pelo CESP, suspeita de fraude, cancelamentos de prova, e isso acaba desestabilizando um pouco aquela credibilidade que a banca tinha. E com isso, a FGV veio e crau, abocanhou importantes concursos que tradicionalmente eram realizados pelo CESP. E a pergunta que os candidatos que se preparam hoje para o concurso unificado do TSE é a seguinte: será que tem boas possibilidades da FGV fazer esse concurso? Quando a FGV é anunciada como banco organizador do concurso, o candidato chega a tremer, né? Por quê? Porque isso já é um indício de que as provas vão vir lascando e que a nota de corte tende a cair bastante. Sabe por que isso acontece? Porque a Fundação Getúlio Vargas, ela privilegia o conhecimento. Ela vai privilegiar a interpretação, vai privilegiar aquela pessoa que realmente estudou e não aquela pessoa que ficou lá repetindo a mesma coisa trocentas vezes para tentar se lembrar no dia da prova. Às vezes o candidato decorou a Constituição todinha de cor e salteado. Quando se depara com uma questão da FGV, não consegue responder. E por quê? Porque a FGV não está te cobrando exatamente o que está escrito na Constituição. Ela quer que você mostre que você sabe o que significa aquilo ter sido na Constituição. É a interpretação daquela informação. Então a banca, ela cobra um enunciado um pouquinho mais longo e com base naquele enunciado, ela apresenta algumas alternativas para você refletir e marcar a opção correta. Eu, particularmente, gosto muito do estilo de prova da FGV. Por quê? Porque se o candidato ele começou a estudar depois da publicação de um edital e teve só 3, 4 meses, por exemplo, cara, dificilmente, ainda que ele fique o dia inteiro estudando, ele vai conseguir se dar bem numa prova da FGV, porque ele precisa de tempo para maturação do conteúdo. Claro que a banca costuma pegar pesado em algumas disciplinas, né, como é o caso de português. Caramba, português parece que é uma disciplina totalmente atípica do português tradicional, né? Mas por que isso acontece? É porque os professores da Fundação Getúlio Vargas, eles têm uma liberdade criativa muito grande. Então os caras saem criando questões sem quaisquer limitações. Então são questões muito bem elaboradas. E isso faz com que o nível suba muito. Então se o candidato não souber mesmo o tal do português, não se dá bem não. Pois é, professor, o que me falta quando a prova é organizada pela FGV é justamente conseguir elaborar um bom planejamento para estudar todo o conteúdo, conseguir revisar todo o conteúdo e, mais do que isso, resolver questões da banca para entender como a banca cobra esses principais assuntos. Calma! Se você tem dificuldade para elaborar um planejamento, para se organizar, para definir quando resolver questões, quando fazer revisões, quando estudar teoria, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, tá? Na mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar, todo o restante vai ser comigo. Eu vou pegar o seu material didático e vou elaborar o seu planejamento de acordo com esse material. Se não tiver material, eu vou te indicar o melhor material e depois você simplesmente vai sentar e estudar de acordo com o planejamento que eu vou te enviar. E aí, semanalmente, a gente vai acompanhando a sua evolução para saber como é que estão os seus percentuais de acertos. O nosso objetivo é, nos 4 próximos meses, você chegar aos 90% de acertos. E aí, claro, sua aprovação fica muito mais próxima. Nos últimos meses, a FGV, que até então era muito focada em concursos da área fiscal, em alguns concursos da área policial, em alguns concursos administrativos, ela começou a entrar com muito mais força em concursos de tribunais. A gente teve recentemente a realização do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas e que foi uma prova assim, arrebentando. Tivemos a prova do TJ de Tocantins, que também foi realizada pela FGV. Enfim, tivemos agora, mais recentemente, né, o próprio TRT da Paraíba, também organizado pela FGV. Enfim, nós tivemos muitos editais recentes organizados pela FGV e na área de tribunais, o que não era comum. E diante desse cenário, não tem como a gente não se questionar. Será que a FGV tem chances de organizar esse concurso unificado do TSE? Na minha opinião, sim. Eu não estou dizendo que a FGV vai organizar o concurso unificado do TSE. O
que eu estou dizendo é que ela tem boas possibilidades diante do cenário atual e diante de tudo que vem se desenvolvendo. Porque a gente não tem visto muita conversa sobre fraudes, sobre irregularidades nesses últimos concursos organizados pela FGV. O que a gente tem ouvido é que as provas têm sido muito difíceis. Isso sim, né? Agora, fraudes, problemas, irregularidades, eu particularmente não tenho recebido essas informações não. Pode ser que tenha acontecido um caso pontual aqui, outro ali, mas no volume que nós víamos das outras bancas, não está acontecendo não. Bom, professor, e diante dessa realidade da FGV organizar o concurso unificado, o que você me recomenda neste momento? Olha, eu sou muito cético, sabe? Para mim, conteúdo é conteúdo. Por exemplo, se você domina bem o direito administrativo, você vai se dar bem em qualquer banca examinadora. Se você domina o conteúdo constitucional, você se dá bem em qualquer banca examinadora. Só que para isso, você precisa fazer o quê? Resolver uma grande quantidade de conteúdos, de questões daquela banca. É isso que você precisa. Porque você precisa entender como é que a banca pensa o direito constitucional, como é que a banca interpreta o direito administrativo. O que o examinador pensa ao elaborar uma questão de português. Depois você chega nesse nível, aí tudo fica muito mais fácil. Então, de qualquer maneira, o mais importante nesse momento é você dar um gás no conteúdo, na disciplina em si. E num segundo momento, aí sim, você começa a refletir sobre a necessidade de você entender aquele conteúdo sob a ótica da FGV. Mesmo porque não dá para a gente focar agora só em FGV. Porque vai que a FGV não é escolhida. Tem possibilidades grandes? Tem. Mas não dá para a gente confiar que vai ser a FGV. Então, neste momento, mescle as questões que você está resolvendo. Você pode resolver questões da FGV, da Fundação Carlos Chagas, do CESP. Eu estivesse me preparando hoje, eu focaria nessas 3 bancas apenas. Depois, buscaria outras oportunidades quando as questões fossem esgotando. E para você, é interessante a FGV organizar esse concurso unificado do TSE ou não? Você acha a prova difícil, acha a prova fácil? Posta aqui os seus comentários, viu? Porque em breve eu vou avaliar cada um deles. E se você tiver alguma dúvida específica, deixa aqui, porque essa dúvida pode virar um vídeo em breve aqui no canal. Bons estudos e a gente vai se falando. Grande abraço, até mais.